Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre o panorama de Grêmio e Inter pós-Grenal 4-4-3. Mas antes eu vou apresentar meus queridos amigos e colegas hoje, enfim, os três reunidos mais uma vez, Lucas Sena e Antônio Oliveira. Sejam bem-vindos. E aí, Antônio, e aí, Pedro. Até que enfim, né, faziam, se não me engano, 3 semanas, numa fatídica semana antes do Jubes eu estava com rotavírus, daí depois o Antônio tinha compromissos profissionais, e agora, depois de 3 semanas, nós três novamente nessa mesa. Infelizmente, a situação do Grêmio para se debater não é a melhor possível, mas é sempre bom estar de volta para falar de futebol com vocês. Demorou, mas voltamos, né? Os três aí de volta. Aí um grande abraço, todo mundo tá acompanhando, a vocês também. E, cara, pra mim, sou colorado, uma semana muito boa, né? O Inter jogou muito bem, ganhou o jogo. Pro Lucas não dá pra dizer a mesma coisa, mas enfim, dá pra gente conversar bastante coisa aí sobre o jogo. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. Nada mais justo do que começar o papo de hoje com o lado vencedor. Vamos! O Internacional ganhou o Grenal 4-4-3. 1-0, gol de Rafael Santos Borré, que foi o primeiro, inclusive, do craque colombiano em clássicos contra o Grêmio. O primeiro jogo dele em Grenais. Primeiro pô. Grenal dele. Toma. O primeiro jogo em Grenais é complicado de falar, né? O primeiro Grenal. Toma a informação. O Inter segue em sexto colocado no Campeonato Brasileiro, agora com 49 pontos. Noite de festa no Beira-Rio, mais de 48 mil torcedores presentes, esse foi o recorde do Beira-Rio na temporada, e muitos destaques para o Internacional. Antônio Oliveira, mesmo que o placar tenha sido simples, essa vitória, a forma como ela aconteceu, né? Bernabé se destacando, no Tabata mostrando que tem um bom futebol, que tem uma briga ainda, talvez, nesse meio de campo. O Roger comemorando muito no final do jogo. Essa vitória acabou sendo melhor do que era esperado? Cara, eu não sei se melhor que era esperado, mas foi muito boa, muito boa. É que melhor que era esperado é complicado porque a gente, assim, o torcedor mais, enfim, animado, o Inter vai golear. Eu em nenhum momento achei que o Inter ia golear. Eu sempre falei assim, vai ser um gol de diferença, eu apostei no 2-1, inclusive. Eu tinha medo. E... não, mas o Inter não goleia, cara. Pô, meu pai... O Inter já foi pra jogo, assim, que o Grêmio tava muito pior e chegou até a perder, então... Eu quero dar um relato do meu pai já no início, então, cara, a cada, assim, acho que a partir dos 12 minutos, dos 15 minutos, a cada 5 minutos, o meu pai falava, vamos, juiz, acaba, por favor. E isso é literalmente a cada 5 minutos até o final, até o gol, pelo menos. E o Inter fez uma boa partida, cara, assim, o placar engana muito, o Inter amassou o Grêmio, a verdade é essa. As chances que o Grêmio teve de fazer gol, com exceção da cabeçada do Arezzo, não levaram perigo nenhum, tanto que o Rocher não espalma nenhuma. E aí a gente pode falar do posicionamento dele, que foi muito bom, mas que, enfim, nenhuma bola teve tanta dificuldade. Teve o chute do Braithwaite também, mas foi no meio do gol, né? Então, assim, é normal que ele espalme pela força, mas foi no meio do gol. Então, se ele não botasse o braço, a perna dele ia bater pelo menos. E o Inter foi muito bem, cara, muito, muito bem mesmo. Resultado de um time que tem melhores jogadores que o Grêmio, e muito melhores, diga-se de passagem. O elenco do Inter é muito superior ao elenco do Grêmio. E se a gente falar assim, se pegar os dois elencos em boa fase, cara, talvez o Vila Sante seja titular no Inter. O Vila Sante e, enfim, hoje é o único jogador que eu consigo olhar, porque... Os zagueiros não tem briga. Os zagueiros não tem briga. Nem o Rodrigo, nem o Gemerson. Não tem. O Gemerson eu até colocava antes do Grenal com o Rohel, mas é aquilo que eu falo. O Rohel não estava jogando. E, por exemplo, o Grenal do Cleiton Sampaio foi muito bom, sabe? Não tem como eu chegar agora e falar que não, sabe? Então, o time do Grêmio, ele é muito inferior. E isso aqui não é corneta, não é provocação, não é nada. É um fato. Pelo menos na minha visão. E, cara, o time do Inter é muito mais bem treinado. Muito mais. Sabe, a gente pode falar que o Renato na segunda-feira estava tomando chopp num bar no Rio de Janeiro com os amigos, mas nisso eu concordo com ele. Não é isso que fez ele perder o Grenal. Porque é uma sucessão de erros. E esse é só mais um,
sabe? Esse é só mais um. Ele errou ali, mas ele também errou quando lá no início do ano ele não foi em vários jogos gauchão, quando ele passa um treino que a gente não tem acesso, mas vendo os jogadores do Grêmio em campo parece uma desorganização. Nem eles têm acesso. Porque no Grenal o Edenilson pegava na bola e não sabia pra quem tocar. Se o Inter marcava em cima, aí às vezes tirava a bola ali. Quando via que não ia tirar, o Inter recuava, aí dava espaço pro Grêmio jogar, o Grêmio não jogava. Então a melhor estratégia pro Inter era basicamente deixar o Grêmio jogar, que eles sabiam o que fazer, e foi o que aconteceu. Então, cara, ficou escancarado. Ficou escancarado que o Inter é mais time hoje e é melhor treinado. E o placar enfim, não condiz com o que a gente viu no jogo. Até porque o Inter começa a ter chances mais claras depois do segundo tempo só, mas o Inter foi muito superior. Eu acompanho, não tenho muito como eu debater. Hoje o momento fala por si só. O Inter consistente, é uma das melhores equipes do Brasil, em futebol jogado, em desempenho. Mas quando o Grêmio, eu falava com o Antônio ontem, sobrevive de vitórias esporádicas. Vai vencer uma aqui esse mês, 2 em novembro, enfim. Então, o Grêmio está lutando para não cair nessas vitórias esporádicas que o futebol não tem sido bem demonstrado. A gente até comentou que uma vitória contra o Fortaleza, o Grêmio demonstrou um bom futebol, mas não é o retrato do Grêmio. A gente não vê o Grêmio mostrando um bom futebol. Eu também concordo com o Antônio quando ele diz que talvez os 11 do Inter hoje sejam melhores que os 11 do Grêmio, porque o momento é espetacular. Até mesmo o Bruno Gomes, improvisado na lateral direita, vive um momento melhor que o lateral direito João Pedro. Então, não tem o que fazer. O momento do Inter é melhor que o do Grêmio e é infinitamente melhor. A gente pode estar discutindo se o Inter já não é o terceiro melhor futebol do país, atrás de Botafogo e Palmeiras, que vivem momentos espetaculares também. Então, essa é a diferença de Grêmio e Inter hoje. Ah, claro, vou voltar ao tópico também. O time mal treinado o treinador errou na decisão de como ia jogar o Grenal. O Grêmio não jogava com bola, não jogava sem bola. E quando tentava propor o jogo, muito bem como disse o Antônio, o Inter optava. Se roubar a bola alto, já vai ter o contra-ataque. Se não, deixa o Grêmio jogar que não vai ter nada para fazer. Aí que tá o erro. O Grêmio, sendo inferior ao Inter, dá a bola pro Inter e se retranca, tenta sair no contra-ataque. Nem nisso teve a capacidade de interpretar o Renato. O Grêmio foi completamente perdido pro Grenal. Tomou 1-0, porque o Marquezinho, que no meu ver também não é um bom goleiro, fez a melhor partida da vida dele. Eu acho da vida dele, não é nem da vida dele no Grêmio. Não, tô brincando. Capaz, contra o Porto, sim. Contra a Juventus na Liga dos Campeões foi uma partida melhor. Tu concorda então com isso que talvez não tenha tido algo muito específico, algum lance específico nesse Grenal, mas foi mais o resultado dos trabalhos do Roger e do Renato em campo, um contra o outro. Sim, com certeza. O Grêmio, ele entrou perdido em campo, porque não entendeu que o Inter era melhor desde o começo e a proposta do Renato já estava errada ao entrar em campo. E isso foi visível. O Grêmio foi perdido para campo. O Grêmio é perdido em tudo hoje, né? Vamos ser francos. Se a gente pega ali, o treinador não treinou o time na segunda-feira. Voltou sei lá quanto. Ah, é porque eu não tenho folga. Ah, cara, com todo respeito. Pô, quem recebe 1,5 milhão não tem que ter Deus, folga. Cara. O cara mora num hotel, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Pô, e quem já foi em hotel sabe que o café da manhã não tem igual. Top demais, cara. Não, e assim, com todo respeito ao Renato, sei lá quantas folgas ele tem no ano, cara, mas assim... Ele teve duas. São várias, cara. São várias. É. Ele tem mais do que os técnicos cara. Em geral têm. Pelo amor de Deus, sabe? O que ele tava fazendo quando ele não foi pra Ijuí na Recopa Gaúcha? Devia estar estudando. Tava trabalhando? Estudando Ipiranga, estudando Avenida. Peraí, né? E aí, enfim, tem esse fato. Aí os jogadores não conseguem jogar se o treinador não faz ali o trabalho dele. Aí a gente pega na diretoria. O que aconteceu na semana do Grenal? O Antônio Brum, vice-dirigente do Grêmio, foi num programa da Gaúcha, da GZH, que eu não relembro o nome agora. Mas foi ele e foi o José Olavo Bisol, vice do Inter. Diretor de futebol do Inter. E a ideia é que eles falassem sobre o momento do time, enfim, e essa história. E, cara, o Antônio Brum basicamente fica alfinetando o Roger. Sabe? Ele fala, o Roger... porque o que viralizou é o Roger não é ídolo, o Roger sei lá. Então ele tava preocupado com isso e não com o jogo. E aí, além disso, o Roberto Guerra, que também tá fazendo um trabalho péssimo... É o nome do programa. Sem filtro, isso aí. Trabalho péssimo. Ele chega, termina o jogo e ele fala, porque foi um gol de xiripa. Né? Pô, dando a entender que foi um gol de qualquer forma. Cara, a bola passa por uns 8 jogadores do Inter. De pé em pé, toque. Que isso, cara? Sabe? Pô, o time dele nunca fez isso no ano.
sabe? Então não dá pra entender, cara. Não dá pra entender mesmo. E é um reflexo. Fora que foi uma pipocada histórica nesse programa. Não, histórica é demais, é forte, mas sobre a arbitragem, né? Ah, eu Pô, acho. eu achei... Pô, calma aí, cara. Eu acho. No fim, não teve nada. Assim, ó, Não. eu vou ser bem franco. O primeiro tempo eu achei o Bruno Arleu nervoso. Eu achei ele meio. Enfim, teve. Tanto que ele foi corrigido por bandeira 2 vezes, né? Tem lances ali que eu acho assim, pá, ele tava meio nervoso. No segundo tempo eu não vi problema. E assim, a arbitragem Não interferiu no resultado do jogo. É. Isso que importa. O Bernabé é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro? Pode terminar como o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro? Eu já vi páginas elegendo ele numa previsão... Não, numa previsão de... bola de prata, né? Bola de prata. Cara... Pô, quais são os grandes competidores? Era o que saiu do Grêmio e foi pro Botafogo, esqueci o nome. Cuiabano. O Cuiabano. Que aí agora já é banco do Alex Telles. E daí tem o Alex Telles. Só uma correção, eu falei que o José Alves é gerente de futebol, ele é vice-presidente. Tava confirmando aqui, vice-presidente mesmo. Pode Beleza. Bom, Bernabé. E aí, será? É que, cara, o Bernabé, ele teve... Pô, ele ficou metade... É que a temporada do Inter e do Grêmio foi confusa, né? Questão de jogos. Porque a metade da temporada talvez tenha tido... Talvez não. Tenho certeza que teve menos jogos do que a outra metade. É estranho falar de um jogador que começou a jogar bem do meio pro fim. Só que daí se a gente pegar o Cuiabano, agora ele é reserva. É verdade. E o início do ano ele também tava no Grêmio, né? Hoje quem desponta nessa posição também é o Alex Telles. O Alex Telles, jogador do Botafogo, enfim, começa a surgir, é um cara forte, mas eu não acho que o Alex Telles tenha tempo suficiente no campeonato para disputar essa posição, assim como o melhor. A não ser que agora, sim, até o fim, ele jogue todos os jogos e ele seja um dos melhores em campo. Mas ele tem capacidade disso, porque ele é muito bom jogador. Mas, muito bom, talvez não, mas bom jogador. E, pra lateral pô, esquerda ele é problema- muito lateral bom esquerdo é muito jogador. bom. Não, muito sim, bom claro, jogador. claro. Pra lateral esquerdo. E no Brasil ele é o top 1, talvez. Em questão de qualidade Sim, com a bola no pé, ele é o top 1. Outros nomes que poderiam competir, cara, de cabeça agora não me... Arana, que tá mas o jogando as Arana- Copas só. O o Galo Arana tá poupando ainda- todo. Ah, é que tem isso. O O Arana- Galo tá é. poupando todo jogo de Campeonato Brasileiro, então... Não tem muito. Seria ele. O Piqueires tá machucado ainda, Sim. né? Então seria outro nome. É que depende de como que o Inter vai terminar na O tabela campeonato, também, né? isso. Porque, pô, interfere. tá aberto Interfere. pra terminar. Talvez não em segundo, mas assim, de terceiro a quarto aqui. Segundo e primeiro é muito difícil. Mas um top 3 ainda é viável porque o Fortaleza tem caído de rendimento, né? Então dá pra buscar. E tem esse enfrentamento direto contra o Flamengo, né? Se o Inter vence o Flamengo, o Inter vai pra quarto. Né? Então tem essa questão. Mas eu acho que o Bernabé pode ser o melhor lateral, sim. Ele, apesar de não ter jogado uma boa parte ali, quando ele começa a jogar, ele se torna uma peça fundamental do Inter. E ele passa a ser um cara que é titular do Inter, é fundamental no momento que o Inter cresce. Então, se a gente avaliar no fim do ano que o Internacional talvez tenha tido uma das melhores crescentes do campeonato, muito se deve ao Bernabé, daí não tem como deixar ele de fora. Ele deu uma coletiva de imprensa, se eu não me engano, não foi depois do jogo, foi uns dias, agora essa semana, falando, ele evitou falar sobre o técnico, meu Deus, como é que é o nome? Cudê. O Cudê. Mas ele falou que ele tava pensando até em Embora. sair. E, pô, Não, e chegou a ter uma completamente sondagem, entendível. acho que do Independiente da Argentina, pra ele ir pra lá, enfim. O cara não jogava. Porque ele não jogava, cara. E ele tá emprestado, né? O time que empresta quer que o cara jogue. Sim, exatamente. Ele veio emprestado com a intenção de jogar. Sim. Mas enfim, o Bernabé realmente faz um grande aí segundo turno, desde agosto, meio de setembro. Mas eu volto a dizer, o Roger, o estilo do Inter, beneficiou o Bernabé tanto quanto o Bernabé influenciou o estilo do Inter. Porque como o Inter ataca com 7, 8 jogadores pisando no último terço do campo, ter esse lateral que tá pisando o tempo inteiro lá, tem vezes que até o Bruno Gomes também vai ao fundo para dar espaço para trás ou um cruzamento. Do gol, o Bruno Gomes participa. O Bruno Gomes tá no último terço também. Mas é esse o fator. O Inter ataca com 7 ou 8 jogadores no último terço do campo. E aí entra o papel do Bernabé, que é um lateral, mas é um lateral muito ofensivo. E por isso tem crescido tanto. O Bruno Tabata, Lucas, ele tem que ser titular? Tem que ser titular. Muito técnico. Diante do cenário atual, o problema... Eu lembro que a gente já comentava isso antes, de Bruno Tabata ou Wesley, e que esse conflito podia acontecer. Por exemplo, o Wesley, quando deram espaço nas costas da defesa no Grenal, ele fez chover. Mas eu ainda acho o Bruno Tabata mais técnico. O Wesley precisa de condições específicas para fazer uma partida espetacular. O Wesley acaba entrando naquela ideia, eu acho, de ser mais individualista do que o Bruno Tabata. Né? Mas eu acho que o Bruno Tabata hoje entra no Gabriel Carvalho.
O Gabriel Carvalho, na minha visão, pelo menos tem que ser banco. Pelo menos pela... Assim, o Wesley não pode sair. Não pode sair. O Alan Patrick também não. E o Gabriel vem oscilando. Ele não tá mal, sabe? Não tá mal. Só que ele já não é mais aquele do início. E isso é totalmente normal. Porque ele é jovem. Tem ainda 17 anos. Exato. Ele vai passar por isso. Ninguém fica o tempo inteiro em alta. Então é O normal próprio que Estevão do o próprio Palmeiras Estevão, agora, exato, né? sabe? Então é natural que ele dê uma queda ali. Então eu acho que o Tabata deveria sim ser titular agora. É muito bom jogador. Muito bom jogador. Aquele jogador que tu vê que assim, o cara não depende de fase pra ser bom. Ele é bom naturalmente. E ele não saiu da titularidade por um problema, né? Ele saiu pelo lesão, excesso de jogador. E teve lesão. Teve lesão também. E lesão leve, se eu não me engano. E, enfim, eu acho ele melhor nesse momento. Mas aí o Gabriel passa a reserva e aí é aquele 12º jogador, né? Vai entrar quase sempre, é fundamental, pode participar e logo recuperar a titularidade. Mas hoje eu iria com o Tabata de titular no lugar dele. Tu acha, Lucas, que tem que sair o Wesley? Cara, eu acho que sim. Claro, o Wesley dá esse ar mais individualista, de drible, de velocidade, que os outros jogadores realmente não têm, porque o Gabriel Carvalho é um menino mais técnico, claro, é mais rápido que os outros dois ainda, mas é mais técnico. O Bruno Tabata também é um jogador que joga aberto, meio, mais técnico, e falar do Alan Patrick é um cara que desfila em campo, mas que tem a capacidade de inteligência absurda. Mas visando o estilo de jogo do Inter, que tem uma posse de bola maior, e por isso que eu volto a bater na tecla que o Renato foi burro e armou um time que não se preparou para jogar contra um time que era melhor, deu espaço para o Wesley correr o que quisesse, driblar o que quisesse. Quando o Inter for melhor, normalmente vai enfrentar times que estarão mais retrancados. E aí eu prefiro a qualidade técnica do que o individualismo. Eu iria de Gabriel Carvalho e Tabata. Nessa vitória do Inter no Grenal, a gente viu os jogadores do Inter mostrarem muito coloradismo, dá para dizer assim, até o próprio Roger. Né? A gente viu o Borré comemorando igual o Saci. A gente viu, não sei se vocês viram bastidores, talvez o Antônio tenha visto. Pior que eu não consegui ver ainda, mas quero ver. Bom, mas talvez tenha ouvido que o Bernabé Cantando aparece a cantando, música, xingando o Grêmio, e aí ele até fala pro D'Alessandro cantar. Mas a minha pergunta é, inclusive, sobre o D'Alessandro. Será que ele... Eu sinto que esse coloradismo... Não dá para saber se ele naturalmente aconteceria, até porque o próprio Borré, ele fala, né? O Sobis já falou que o Borré chamou ele para perguntar como é que é a torcida, como é que é o clube. Mas eu sinto que o D'Alessandro tem muito nessa ideia de comprar a briga do clube. A contratação do D'Alessandro, que por muitos foi criticada no início por talvez ser uma passada de pano para os problemas da direção, dá para dizer que ela está entre os maiores acertos nessa tentativa de salvar a temporada e já planejar 2025? Pensando nessa temporada, sim, porque foi muito bem pensado. O Roger vem num clima bem hostil, o Inter tava mal, e daí tu traz um cara identificado com o Grêmio, tu precisa ter gente grande atrás dele pra, enfim, blindar esse cara. E aí vem Paulo Paixão e vem o D'Alessandro, né? São caras que, pô, o nome deles já sustenta a situação. E aí quando esses caras começam a dar resultado, claro, o D'Alessandro, né, até usando uma frase do Márcio Bruce, nosso conhecido que vai no Papo do Esporte, o D'Alessandro não entra em campo. O D'Alessandro não resolve o jogo pro Inter, sabe? Então, assim, o Inter tá ganhando por causa do D'Alessandro? Não. O D'Alessandro não é o responsável por o Inter ganhar. Mas o D'Alessandro é um responsável por deixar o ambiente mais favorável às vitórias. Porque ele, além de tirar um pouco do peso dos jogadores e trazer para ele, do tipo assim, vamos resolver, eu vou ajudar, eu resolvo, enfim, ele é um cara que tem essa liderança. Que entra no vestiário e grita, e sabe o que tá falando, e eles respeitam. Porque eles olham e veem, pô, esse cara aqui é um dos maiores ídolos da história do time. Se eu não respeitar esse cara aqui, nenhum torcedor do Inter vai me respeitar. Então isso faz total diferença mesmo. E ele acaba sendo essa engrenagem importante. É claro que, pro momento que o Inter tá no ano, começa muito com expectativa alta, vai lá pra baixo e aí recupera, pô, maravilhoso. Mas a grande exigência talvez seja ano que vem, que daí a gente vai ver início de temporada, o Inter podendo planejar o ano, e aí nós vamos ver se o Inter vai brigar por título ou não, porque tá na hora de brigar. Eu acompanho. Eu acho que o Roger, quando chega no cenário que tava, de o Inter 10, se não me engano eram 11 jogos sem vencer, né? Precisava por ser um ídolo do Grêmio, precisava de alguém que o protegesse no sentido de, se a torcida tiver que
que cobrar, porque o Roger começou com maus resultados e depois veio a engrenar, tivesse alguém que o blindasse. Eu acho que o D'Alessandro teve esse papel fundamental e também tem um papel fundamental nessa conversa diretoria, vestiário, torcedor, vestiário, porque ele sabe entender todos os lados do Inter. Então, eu acho que é aí que entra esse trabalho do D'Alessandro. Como disse o Antônio, eu acho que muito feliz o Bruce nessa frase, ele não entra em campo, mas ele pode resolver os problemas do extracampo. E é essa mesma é a função dele, né, como diretor esportivo. Exato. É ser o meio-campo entre os jogadores e a direção, e os jogadores e a torcida, o clube e a torcida. Bom, o Inter volta a campo neste sábado, dia 26, às 7 da noite, para enfrentar o Atlético Mineiro em Minas Gerais. A ideia é que o Atlético Mineiro não vá com o time completamente titular, talvez nem perto, porque no meio da próxima semana tem o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o River Plate. Não sei se vocês chegaram a ver o primeiro jogo, mas sabem, o Galo venceu por 3-0 com um show de Daverson. 2 gols e uma assistência. E um anulado ainda. Ah, é? Eu não consegui ver, mas eu ouvi meu pai falando bastante. Comemorando. Não, meu pai apoia os brasileiros, enfim. Eu quero falar um pouco disso, na real. Vocês acham que... Ontem o Botafogo ganhou de 5-0, eu acho. Esse eu vi um pouco mais. Acho que está mais resolvido contra o Penharol. Não vejo esse aí já está resolvido. É O outro também. Tu acha? Não acho que dá pra falar com tanta certeza. Eu acho cara. que assim, Não, cara, é assim, ó. Pô, é 3-0, mas é no Monumental de Nunes. 100%. Ah, mas o Monumental O Galo é de 90. Nunes, cara. Assim, Não, é 90. pô. Eu acho que é, esses 80. Não. Não tá tanto. Cara, mas o Monumental de Nunes, beleza, mas assim, ó, 3-0, cara, 3-0. Cara, mas não é tanto. Porque Cara, daí faz um, aí faz outro. Assim, mas não é cara, fácil fazer... É que ontem o Botafogo chegou a fazer 5. Mas, cara, os 3 primeiros foi em sequência. Mas é que a situação do Botafogo era diferente, porque assim, o Botafogo era nitidamente melhor que o Penharol. É. E assim, o Penharol tava... Assim, sabe o cara que toma pancada e vai aguentando? Agora, a primeira que tu cair, tu vai cair várias depois. E aí foi isso, tipo, no momento que a bola entrou, aí o Penharol já baixa, né? Tomamos um gol, agora nós vamos ter que abrir, se abrir, tomar mais um, e daí tu fica naquela, defenda o ataque. Aí o Botafogo faz 3, 4 e 5. E foi nessa. Agora o Atlético é um time muito mais preparado que o Penharol. Apesar de, enfim, ter uma fragilidade defensiva maior que o Botafogo, por exemplo, eu acho que é um time que conseguiria, tomando um gol, se fechar. E vai ir pro jogo bem tranquilo, assim, né? Então, eu concordo que tá quase decidido. Mas assim, a gente já viu situações parecidas serem revertidas. Semifinal, assim, 3-0, eu lembro do Barcelona, que levou 4-0 do Liverpool na semifinal, depois de fazer 3-0. Outra que eu lembro é o River, que venceu o Lanús por 1-0 no Monumental de Nunes, vai para La Fortaleza, abre 2-0 no jogo, ou seja, 3-0 no agregado, e o Lanús faz 4-2 no mesmo jogo, também semifinal de Libertadores. Então, assim, 3-0 é um placar muito tranquilo, mas que tu também não pode se dar o luxo de correr riscos. Se tu tomou um gol... Assim, no começo do jogo, tu tá suscetível a tomar um gol aos 45 do segundo tempo e ainda correr risco. Então, é um placar que tá tranquilo, mas tem aquele risco, uns 10% de possibilidade de dar merda. Final alvinegra, pode escrever. E assim, ó, digo mais. Que tristeza isso, uma final alvinegra, porque vai ser horrível de ver os uniformes em campo. Horrível, cara. Vai ser assim, um absurdo. Mas enfim... Bacana aí pros dois times. Teve a lá remontada, que acabou com a carreira do Neymar. Esse é um dos maiores efeitos borboletas do futebol recente. É verdade, mas era quartas de final. Não. Ah, bom. Mas também é uma grande virada. Bom, o Galo também tem a final da Copa do Brasil. Mas hoje ele tá em 9º lugar do Brasileirão. E a tendência é que, enfim, quanto mais for avançando, se avançar agora, vai... Mais cair na tabela. Não digo nem cair na tabela, né? Mas vai ficar ali naquele 9º, 10º, chave não molha. Bom... o Fernando, por parte do Inter, não deve ir para o jogo. O Rômulo deve ser novamente titular. O Fernando é um jogador mais habilidoso que o Rômulo, mas o Rômulo é um problema? Não, foi bem no Grenal. Eu tinha algumas dúvidas, mas foi bem no Grenal. Eu concordo, eu acho que diante da circunstância, o Galo também vai reserva, o Inter ter um jogador reserva num esquema que está funcionando muito bem, não vai... E o Thiago Maia volta, né? É o Thiago Maia volta, é um bom acréscimo, então tu perde um, mas tu tem a volta do outro. O Inter começou o Grenal sem os dois, né? Então é um acréscimo melhor aí. Então quanto que vai ser?
2x0 Inter. Bah, só porque eu ia falar isso. Eu ia falar isso também. Eu ia falar. Então Dá a pra gente fechar vai os todo três? mundo. 2x0 Inter. Obrigado, Antônio, 2x0 Inter. por nos representar. Bom, vamos falar do Grêmio, então. O Grêmio acabou Pra derrotado quê? no Grenal e acabou perdendo 2 posições no Campeonato Brasileiro. Antes estava em 11º, agora está em 13º, com os mesmos 35 pontos. A visão do apresentador, eu acredito que o Grêmio, que a briga não volta a ser pelo rebaixamento, para fugir do rebaixamento, óbvio, porque o Red Bull Bragantino segue em queda livre. O Juventude também tá, ele perdeu de 5-3 num jogo bizarro pro Palmeiras, mas enfim, não tá conseguindo mais as vitórias do jeito que estava no primeiro turno. E o Atlético Paranaense, no ano do centenário, resolveu brincar de Z4. Cara, Resolveu brincar de... Vocês viram a estatística que, tipo assim, nas primeiras 11 rodadas, o Atlético Paranaense era líder do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. E depois disso, eles só somaram 8 pontos no campeonato inteiro. Isso é loucura. Eles têm 28 hoje? Sim. 28 pontos. Eles começaram nas É primeiras... meio parecido com o Inter em 16. O nas Inter primeiras chegou a 11, liderar. se não me engano, 11 ou 12 rodadas, eles tinham 20 pontos. E Só que de lá pra cá o tem Atlético oito. Paranaense loucura, é esse problema que eu falo. Ninguém vê jogo do Atlético Paranaense. Por causa de todas as questões deles, que eles se excluíram do futebol, né? Tem o futebol aqui e tem o Atlético Paranaense. Então ninguém vê. Questões de transmissão, Ninguém né? Fala. de tudo. Eles, assim, se eles puderem, se todo mundo for pra reta, eles vão pra trás. Eles são a Coreia do Norte. É inacreditável. do futebol cara. brasileiro. É inacreditável. E assim, o Atlético Paranaense, ninguém assiste jogo, ninguém sabe dos jogadores. Ontem a gente não sabia o nome do técnico que tava antes do Lúcio Gonzalez, que a gente só sabe que é o Lúcio Gonzalez, Que é um- porque estava no Inter, porque é famoso. E que é um jovem, né? O que Exato. era antes, que É, jogou o- contra o Ipiranga. Martim Verini, o treinador, que eu nem lembrava o nome dele. A gente não sabe hoje quase nada. Quem é o antes era- goleiro do Atlético Paranaense? E antes Eu era o- sei. É o Mikael, né? Tem o Mikael e tem o O Léo Léo Link. Link, pois é, mas quem que joga? Eu achei que era o no- Mikael. Começou- Mas eu não falo com certeza. Começou o Léo Link, ele começou a falhar e daí entrou o Tá Mikael. vendo? Então assim, ninguém sabe. E o que acontece? O Atlético Paranaense perde, empata, Não. perde, empata e ninguém se liga. Mas assim, ó, eu tenho uma coisa pra falar sobre o goleiro. Eu tenho certeza que muita gente acha que é o Bento ainda. Porque o Bento foi pro. não tenho Porque o dúvida, Bento foi cara. pra Arábia Saudita. Pelo Não, amor tu não de vê Deus, jogo da cara. Arábia Saudita. Pelo amor- Se tu for no calçadão de Santa Maria hoje... Perguntar quem é o goleiro? E perguntar assim, ó... vai ter Inter e Atlético Paranaense. Quem do Atlético Paranaense tu traria... o Bento. Bento, Goleiro da seleção, né? Certeza, cara, certeza. E não tá errado o torcedor, tá? Não tá errado. Não, mas o bizarro é que é o ano do centenário, né, cara? É. E eles estavam vindo de campanhas muito boas, não só no Campeonato Brasileiro. sim. Pô, Mas isso tá diz louco, muito cara. sobre a falta do Fernandinho também, né? O Fernandinho É. tá machucado aí tem uns 2, 3 E meses. decaiu. O time, nossa assim, ó, sem o Fernandinho, É, ladeira abaixo. eu trouxe ontem a estatística, o Red Bull Bragantino de 3 de julho até hoje só venceu uma partida pelo Campeonato Brasileiro, Ai, que foi coisa contra o bem boa. Bahia. Tá louco, cara. E a última partida que o Atlético Paranaense venceu pelo Campeonato Brasileiro foi dia 28 de julho. Então, para ter uma dimensão do quão mal estão essas duas equipes, a gente está em 24. Daqui a 4 dias faz 3 meses que o Atlético Paranaense não vence uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Pá, que loucura, cara. Não, só, já que a gente tá Pô, nesse isso é papo... surreal, mano. Ainda bem que do tem gente Atlético pior que o Grêmio. Paranaense. Cara, eu nunca vou esquecer o que o presidente do Atlético Paranaense falou das enchentes. Tem que cair e ficar. Nossa, mas Cair isso daí e foi afundar. uma das coisas. Cair e ficar. Pô, esse sujeito aí já falou tanta Sim, bobagem que é surreal. E a maior das bobagens foi, acho que em 2015, que ele falou que em 10 anos ele ia colocar uma estrela de campeão do mundo no peito. Ah, pelo amor de Deus, cara. Essa talvez tenha sido o maior Quase. absurdo que ele falou. Porque, enfim. Quase. É loucura. Ah, Não, tá mas louco. ele já falou muito Quem bobagem. que era... E eles também, eles têm uma instabilidade no comando técnico, né? Quem que era o técnico da final da Libertadores de 2022? Eu não lembro agora. Que contra o Flamengo. Era o Filipão. Era o Filipão. Ah, tu vê. É que E o foi Atlético- o último técnico que, assim, fez É grandes que o que coisas. acontece? O Atlético Paranaense, né? Essa ideia de somos diferentes de todo mundo, eles são o único clube do Brasil, e aí tem gente que gosta e que não gosta, que eles têm um modelo de jogo do time e não do treinador. Então, assim, tu vai trabalhar aqui, tu vai se adequar a gente, e não a gente que vai se adequar a ti. Isso é legal? É. Mas daí o que acontece? O primeiro time que descobriu o teu esquema e o teu segredo, acabou. A verdade Pode é que entrar. isso aí não existe. E aí eles, né? Não e aí existe, eles, aí eles vão contra essa maré. É um time com dinheiro, com estrutura,
com poder ali pra jogar o Campeonato Brasileiro. Mas daí eles contratam um cara que tava no Uruguai, que ninguém conhece. O Cuca. Lúcio Gonzalez, que não tá bem. O Cuca, todo o extracampo dele é um problema. Agora, falando de futebol, até é compreensível a questão dele ser treinador deles, porque tem história. Mas eu digo isso, pô, é um time que tem que contratar um treinador grande, cara. Eles não podem ir atrás da aposta. Cara, mas eu digo do Cuca porque justamente... Cara, eles contrataram o Cuca já nesse momento que só de tu mas mencionar o nome do cara... O Petralha, sabe? ele nem liga, Pelo cara. amor de Deus, cara. Pô, nas eleições ele Sim. mandou os caras não comemorar pra votar. E tipo, ele vota em fulano, sabe? Cara, meu Deus do céu. Que loucura. Enfim, aí vamos voltar pra... Vamos lá. Mas, pô... Que cai esse time Feliz- e esse time de feliz- empresa. Os dois que afundem pra sempre. Feliz centenário pro Atlético Paranaense. Vamos. Aqui é Ipiranga. E o centenário do Ipiranga aí. Não, tá bem, meu. Vamos falar mais no final. Vamos falar de Grêmio, mas eu quero falar um pouco no final. Bom, Marquezinho foi o melhor em campo do Grêmio? Foi o único que foi bem. Mas foi bem mesmo. Foi bem mesmo. Foi uma partida Tipo sólida do assim, Marquezinho. o único gol que ele leva, ele não tinha como defender. O resto, o que ele pôde, ele fez. Não É o teve retrato. muito. De resto, o Grêmio foi todo abaixo da média. O Edenilson pipocou. Cara, eu Dá pra dizer? vi um tweet muito bom que dizia: Grenal nada mais é que um jogo em que 11 se vestem de azul, 11 de vermelho e perde o time que tem o Edenilson. Então, assim, não é que ele tenha pipocado, eu acho que, como todos os que estavam em campo, estavam dentro de uma engrenagem que não estava funcionando. Tipo, não tinha muito... Eu acho que o Grêmio não pode tirar esse Grenal como retrato técnico de cada jogador, porque foi uma engrenagem que não funcionou de um time que foi mal montado para jogar esse jogo. Cara, eu acho o seguinte, o Edenilson não pipocou, tá? Porque eu esperava que ele não faria uma boa partida, assim, eu não tinha expectativas grandes, porque se inventou uma história, no Inter ainda, de que o Edenilson pode jogar na meia direita. O Edenilson, ele claramente não pode jogar aberto. Ele não é rápido, sabe? Então, assim, ele vai pro lado direito, mas ele vai o tempo inteiro cair pro meio. Ele não vai pegar a bola e partir pela ponta e cruzar. Ele vai sempre partir pro meio. Então esse cara não pode jogar ali, sabe? E o Edenilson, ele não é um jogador para jogar nessa posição. Então quando ele vai pro Grenal com o Bernabé e o Wesley nesse corredor esquerdo, ele é completamente anulado. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. E eu não esperava grandes coisas dele. Mas, assim, pipocar eu pelo menos... eu prefiro colocar aí os grandes nomes do time. Por exemplo, se o Inter perde, a gente fala, o Alan Patrick pipocou, o Borré pipocou. Agora, se a gente fala de pipocar, e trazendo para esse tom mais de brincadeira, assim, eu coloco o Vila Sante e o Cristaldo. O Cristaldo, principalmente. O Cristaldo em Grenal, assim, é uma nulidade. Não lembro de um Grenal que o Cristaldo jogou bem, assim. Tu fala, o Vila Sante tem alguns. Mas o Cristaldo não tem um Grenal que a gente fala assim, pô, o Cristaldo jogou bem. Tu puxa... Cara, eu acho que o Cristaldo realmente não vai muito bem em Grenais. Eu lembro do... apenas que o Grêmio vence por 2-1 na Arena, que ele dá assistência de letra pro gol do Vina de fora da área. E... No início do jogo, né? Sim. Que ele É verdade. Ele faz, os primeiros Grenais Do dele, né? Vina? Faz na praia. Ele faz um pivô de letra pro Vina. O Vina faz o gol de fora da área. Acho que é o Carbadio que faz o gol. O segundo é o Carvalho. Carbadio faz o gol E da do vitória. Inter, o Alan Patrick também é um golaço, o Cristaldo golaço. também participa do jogar do segundo gol. Eu lembro que o Cristaldo jogou bem esse jogo, mas ele realmente é um jogador que fica mais apático, assim, em Grenais. A gente fala que é um argentino de sangue frio, né? E, enfim, normalmente eles não são assim. O Renato, ele teve uma ideia, e ele segue até hoje, que Cristaldo e Monsalve não podem jogar juntos. Por favor, cara. Pô, ele queria bater ele fechou o punho aqui. Cara, de onde que ele tirou essa ideia? Eu não sei de Vai, onde é que ele palavrão, tirou essa fala, ideia. Não, palavrão, Fala pelo onde é amor que de ele Deus, tirou. cara. Calma aí, cara. De onde que ele tirou? Calma aí, cara. Ô, mas, cara, que loucura. Cara, se De onde que ele tirou isso? Ai, fala! se o Cristaldo e o Monsalve não podem jogar juntos porque afeta a marcação do time, então o Soteldo não pode vestir a cabeça do Grêmio, porque ele não sabe marcar. Olha o gol do Internacional do domingo. E eu não tô falando, e o Grêmio, enfim, não mereceu a derrota. Eu tô falando que o Soteldo levou um rodeão dos caras e ele ficou olhando pros dois lados pra ver o que tava acontecendo. E por que o Soteldo tava marcando dentro da área? São tantas coisas que me incomodam, porque, tipo assim, no meu ver, o Monsalve hoje é o melhor jogador tecnicamente do Grêmio. Não é que seja o melhor jogador do Grêmio, mas com a bola nos pés, ele é disparado o melhor.
Vediaçante tem uma função tática mais importante e que funciona melhor, ok. Mas com a bola nos pés, o Monsalve é o melhor jogador do Grêmio, então ele tem que estar em campo, independente da circunstância. Ah, mas afeta a marcação do Grêmio, então tira o Soteldo. Porque o Soteldo não marca. O Soteldo é -1 marcando e o Renato insiste com ele. Se a desculpa para não ter Cristaldo e Monsalve juntos é que a marcação fica mais fraca, então tira o Soteldo, porque o Soteldo é -1. Isso me irrita muito, porque o Soteldo é um queridinho do Renato, ele não vai tirá-lo. Claro, o Soteldo tem todo o fator que ele pode decidir o jogo numa bola, mas o Gonçalves também pode decidir o jogo numa bola. Ele simplesmente escolhe optar por um jogador dentre os dois que marca menos. O Soteldo, no caso, não marca nada e o Grenal é um retrato disso. É isso. Monsalve ser reserva é um dos mais absurdos do Grêmio hoje. Eu concordo com o Lucas, é o jogador mais técnico. É melhor que o Cristaldo. Então, se tem que escolher um dos dois, eu escolheria o Monsalve. Eu acho ele melhor que o Cristaldo. E, enfim, não vejo sentido em não ter os dois. Eu acho que se os dois são bons, tem que ter os dois. Senão não faz sentido tu ter. Não faz sentido tu ter dois jogadores na mesma função ou de funções parecidas que sejam muito bons, se um deles não vai poder jogar. Ainda mais sendo de um cara... O Renato já falou que jogador bom vai jogar. Só que o jogador bom que ele fala, quando ele fala, isso é o Soteldo. Ele já deixou claro. O jogador bom é o Soteldo. E o Soteldo é bom. Só que o Monsalve entrega mais que o Soteldo. E o Cristaldo, pelo histórico, tem mais crédito que os dois. Então não é natural que o Cristaldo saia do time também. Sabe? Se tem que abrir mão de alguém hoje, por que não o Soteldo? Afinal, o Soteldo é o único jogador que não pertence ao Grêmio. O Cristaldo e o Monsalve são do Grêmio. O Soteldo não. Olha, falar assim, o Soteldo, ele é um ótimo jogador. É indiscutível isso. Ele é um jogador, assim, talvez... sei lá, um top 10 pontas esquerdas da América Latina. Mas o problema do Soteldo é que ele joga displicente. Ele joga displicente. E quando eu tô dizendo isso é com bola e sem bola. O Soteldo é um cara que não se importa em voltar para marcar. É um cara que realmente não tá ali para dar o sangue pela marcação. Um retrato disso é a gente ver quando o Aravena entra. Que o Aravena compõe esse corredor esquerdo com o Reinaldo e o Grêmio melhora na defesa. Mas... o ponto é, eu acho que o Cristaldo não pode sair. Claro, ele tem esse crédito, mas o Cristaldo é o cara que pode resolver o jogo numa bola. Ele pode estar apagado, ele pode acertar um chute de fora da área, ou pode encontrar um passe em profundidade para os pontos, para o centroavante. Ele tem essa capacidade. Da mesma forma que o Monsalve precisa jogar. Porque, assim como o Cristaldo, ele tem características que podem decidir um jogo. Contra o Cuiabá, ele dribla 3 caras em sequência e acha o Bright White dentro da área. Ele tem esse drible individual que talvez ninguém no Grêmio tenha. São características que podem decidir jogo que hoje eu não vejo no Soteldo. Talvez até sim um drible curto, um cruzamento, mas o Soteldo não tem uma finalização espetacular, o Soteldo não volta para marcar, então ele não me serve. Se o problema do Grêmio for se defender, então que jogue com Monsalve e Cristaldo, que podem decidir jogos, do que com o Soteldo. Tá, o Antônio deu a opinião dele, né? Já que o Renato vai seguir nessa ideia de que os dois não podem jogar juntos. Tu acha que então deveria ser o Monsalve no lugar do Cristaldo? Não. Aí tu prefere o Cristaldo se for pra jogar só com um? Se for pra jogar só com um, sim. Mas eu afirmo, tem que jogar com os dois. Tem que jogar com os dois. Essa é a única opção. Tem que jogar com os dois. Não pode existir jogar só um. São os dois melhores jogadores tecnicamente do Grêmio, eles têm que jogar junto. É simples. Essa briga na tabela do Campeonato Brasileiro tá bem pegada, né? O Grêmio hoje tá em 13º. Normalmente... até do 6º ao 12º? Não. Do 8º ao 12º é a... Sétimo ao 12º. 7º ao 12º são as vagas à Copa Sul-Americana. Se o Botafogo ganhar, vai pro 13º, né? Aí vai caindo. Como é que tu vê o Grêmio nessa briga por uma vaga à Copa Sul-Americana? Tá mais difícil do que deveria ser? Cara, eu sinceramente não tô me importando muito. O Grêmio se livrando do rebaixamento, pra mim, é a conta. São 3 pontos que separam o Grêmio da zona da degola, mas fato é, tem equipes piores que o Grêmio, que estão em momentos piores que o do Grêmio, mas o Grêmio não pode se dar o luxo de bobear, tem jogos importantes. O Grêmio tem... são 6 jogos a fazer? Vamos ver. O Grêmio? Eu acho que são... Não, acho que são 7. 7. São 8, acho. Porque agora era a 30ª. É verdade. São 8 jogos a fazer e são 5 confrontos diretos. 5 equipes que estão ou na mesma parte da tabela ou abaixo do Grêmio. Então, o Grêmio tem confrontos importantes que, apesar de se caracterizarem fáceis, podem se tornar difíceis por causa do contexto. Eu acho que o Grêmio não tem que pensar em vaga na Sul-Americana.
Se vier, vai ser um retrato de um campeonato que vai ter 2 ou 3 campeões de outros campeonatos, que vai vir até 14º ou 15º, e aí o Grêmio se livrando do rebaixamento vai ser presenteado com essa vaga. Mas não é uma preocupação, o Grêmio tem que pensar em não cair. Bom, então pra ti ainda o Grêmio olha pra baixo, Olha pra baixo, sem dúvida alguma. pensando em fugir. Sem dúvida alguma. O Grêmio volta a jogar neste sábado também, mas às 4h30 da tarde contra o Atlético Goianiense, na Arena, em Porto Alegre. O Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão, tendo o pior ataque e a pior defesa. E aí? Tem que vencer. Não existe outra circunstância. O Grêmio tem que vencer o Atlético Goianiense. Eu falava pro Antônio ontem, pra não cair o Grêmio só precisa fazer o dever de casa. Ganha os 4 jogos em casa e... Vencer e convencer ou vencer? Não precisa convencer. Faltam 8 rodadas pro campeonato acabar. Eu não quero que o time me convença. Não Eu dá quero mais que... tempo. Não tem como convencer. Não, até tem como convencer. Contra o Fortaleza me convenceu. Jogou bem. Mas o ponto é... Eu não preciso ser convencido. Eu quero que o Grêmio não caia pra Série B de novo. E eu preciso de pontos. Então, se for 1-0 com um gol contra, pra mim tá ótimo. Não existe resultado que não seja vitória. Não existe a hipótese do Grêmio empatar esse jogo, enfim, perder muito menos. Cara, o Atlético Goianiense, o presidente do time já falou que os caras estão rebaixados. Né? Então, assim, cabe ao Grêmio fazer o básico, que é ganhar do Atlético Goianiense dentro de casa, dentro dos seus domínios. E acho que ganha, não tem... Enfim, o Grêmio, apesar de ser um time mal treinado, tem jogadores qualificados, que podem resolver o jogo numa jogada individual ou até trabalhado. Então é isso, é ganhar, ganhar e ganhar. Olha só, aqui do calendário do Grêmio. O Grêmio tem Atlético Goianiense, claro, não chega a ser um confronto direto, mas é um time que matematicamente ainda pode sair da zona de rebaixamento. Depois, Fluminense no Rio. Outro. Só uma coisa. Cara, eles não estão com tão poucos pontos. Eu não acho que eles vão conseguir fugir. Mas, cara, eles têm 22 pontos. É 5 só do vice-lanterna. Mas é que é muito. Mas é muito jogo ainda. São 10 pro primeiro fora. São 8. São 10 pro É que tu primeiro tem que fora. pensar numa coisa que é o seguinte. Um são time 10. desses, Sim. pra sair, tem que vencer 3 jogos seguidos, por exemplo. É. E os outros têm que perder. Tem E esse que time não depender conseguiu isso o muito. campeonato inteiro, entendeu? Ó, vamos lá. Atlético Goianiense, que tá abaixo do Grêmio, não chega a ser um confronto direto, mas é um time que ainda luta pra se livrar. Fluminense, daí o Grêmio pega o Palmeiras fora, que vai ser um time que vai estar brigando pelo título, ou seja, jogo muito difícil. Juventude em casa, outro confronto direto. Cruzeiro fora, também jogo difícil, mas enfim, é na semana da final da Sul-Americana. São Paulo Não em sei se o casa. Cruzeiro vai, hein? A gente não sabe se o Cruzeiro vai. São Paulo em casa, que, enfim, eu considero um jogo que o Grêmio tem que ganhar, apesar de São Paulo ser um time melhor que o Grêmio. E as últimas 2 rodadas com 2 times que lutam com o Grêmio contra o rebaixamento. Vitória fora de casa e Corinthians dentro da arena. Ou seja, Bem ruim essa... o Grêmio tem muitos confrontos diretos daqui pra tabela do frente. Grêmio, cara, bem ruim. Acho que só contra o Atlético Goianiense é um jogo tranquilo. Tem Atlético Goianiense e Juventude em casa, né? Que A Juventude pra é mim tranquilo. tem Com que toda ser 6 a pontos. Juventude, mas o Juventude pisa na arena e perde. Pra mim tem que ser 6 pontos esses 2 jogos, mas eu digo, o Grêmio tem que fazer o dever de casa. Vencendo 3 dos 4 jogos em casa, vai se livrar do rebaixamento. O Vitória é um time que, sei lá, né? Surpreende. Só contra o Inter. Não, é um time que, cara, tu acha que vai ser humilhado ou empata. É que E o o empate Vitória- já é muito O Vitória tem surpreendente. uma coisa, que é a vontade. É. Eu sempre falo, se o Vitória cair, é porque o elenco é fraco. Porque a vontade nesses caras não falta. E tem torcida. Entendeu? Vai lotar o estádio. Bom, placares então. 1-0. E eu acho que vai ser 1-0 Não, também. 3-0 mas eu vou Grêmio. confiar mais no meu Aí, time. ó, olha esse cara. Assim, ó, Que Só isso, cara? uma curiosidade antes da gente voltar, que eu lembrei agora. Se vocês pararem pra pensar, todos os jogos do Vitória no Barradão são à noite. Sim, eu não consigo. Sim. Parece, não sei por quê. Parece um paradoxo. sim. Assim. É que nem no Jacone, que é só Cara, com névoa. só me veio uma imagem de um jogo não à noite. Que foi o do Thiago Ribeiro. Que o Santos salva o sim. Palmeiras do rebaixamento. Que era às Mas 4 a da maioria tarde. dos jogos é de noite ou sim. começa de dia e termina Mas de olha noite. só, tive que voltar muito na memória. Porque isso aí, loucura, ó, cara. 2012. A imagem que É. tem do Barradão é tudo noite. Mas enfim, eu consciente de 1-0, acho que o Grêmio não vai fazer uma grande partida, mas vai vencer. Mas 2-0 de torcedor. 1-0, 3-0. 3-0. Segue. Fácil, bem. Bom, vamos falar de outros tópicos então, tópicos especiais. Gurias da Baixada perderam pro Juventude. Acabaram com a minha ideia de ganhar do Juventude e, enfim, passar. fazer um jogo festivo contra o Grêmio. 4-1, gol da atacante Di. Agora, nesse sábado, 3 da tarde, recebe o Grêmio
mais uma categoria sub-17 recebendo o Grêmio neste ano. Né? Os guris da Baixada receberam, deram um show de bola contra o Gabriel Mack no primeiro tempo. No segundo tempo não vale comentar. Perderam por 5-1. 5-2. 5-2. Um golaço de falta bizarro no fim do jogo. 5-2. Mas enfim, 3 da tarde, ingresso é R$10. Bah, cara, não tem nem o que falar, né? É complicado, mas é muito complicado. Não, mas tem que ir lá pra apoiar. Não, tem que ir lá. Não, cara, é um baita passeio. Não, assim, ó, pra trazer o Grêmio para a cidade, seja o Sub-17 feminino, é algo, e é o primeiro ano desse projeto, então, assim, não pode se cobrar resultado quando se a recém tá começando, então tem que ter calma, pensar nos próximos anos e... Pô, e ver aqueles lindos uniformes desfilando, que, que baita design, né, cara? Eu quero ver se eu compro a preta com rosa. Vocês não pensam em comprar? Penso. Mas no próximo mês, talvez. Não, com certeza. Próximo mês. Tamo mal. Esse mês tamo mal. Ipiranga. Ganhamos o clássico contra o Gaúcho. Com muita roubalheira no estádio. Vai, provoca aí, cara. Não, cara, não vou provocar. Máximo respeito ao Gaúcho. Máximo respeito. Mas não dá, cara. Aquele primeiro gol não deu. O cara tava muito impedido. Ipiranga que, jogou sem técnico, né, cara? Jogou com o técnico do Sub-20. O Thiago Carvalho, que, muito respeito a ele. Eu não gostei do jeito do rumo que tomamos nessa nossa história. Mas foi legal, cara. Ele é bom. Os confrontos agora o Ipiranga já passou, né? É Gaúcho e Passo Fundo? Gaúcho e Passo Fundo numa semifinal. E a outra semifinal é Inter e Juventude. Em Passo Fundo. E tu quer que passe quem? Gaúcho ou Passo Fundo? Eu quero que passe... Cara, mas é que não afeta diretamente, porque o Ipiranga pega o vencedor da Juventude e Inter. Mas uma final contra o Gaúcho seria engraçado. Seria legal. Mas qualquer um deles... Tá bom. É que, o Passo Fundo tem vários jogadores do Inter de Santa Maria e tem o Márcio Nunes. E, que é um grande parceiro do Hat-Trick. Sem dúvida alguma. Eu gostaria que ele fosse avançando e tal. E, ganhar dele seria legal também, pra ser bem sincero. Mas que baita amigo. O Gaúcho é o rival, né, cara? Mas vamos ver. O Ipiranga tem que passar primeiro pelo Juventude Sub-20 ou pelo Inter Sub-20. E eu acho que dá, tranquilamente. Mas... vamos ver. Vale lembrar que vale a vaga na Copa do Brasil ano que vem pro Ipiranga, né? Pois é, cara. Não é pouca coisa. Tem que dar a vida. E do outro lado... Cara, pra ser sincero, eu acho que o Ipiranga é o time mais... É o favorito. É o favorito. Porque o São José passou em primeiro e tal, mas não sei, cara. Não vejo... É um time que não convenceu na Série C, né? E eu não vejo o Ipiranga perdendo pra eles, assim. Eu não confronto direto. Por exemplo, se for São José e... Enfim, Juventude B ou Inter B, talvez o São José ganhe até... Ou não, né? Porque daí muda o cenário. Porque daí vai ter... A vaga já vai ser do clube. Enfim, Matheus Costa. Vocês conhecem o treinador Matheus Costa? Ele é jovem. Não, nem ideia. 37 anos. No currículo dele, ele tem um campeonato sergipano invicto, com Confiança, de muito respeito. Ele passou por Curitiba, Operário, Paysandu, Barra, Santo André, Floresta, que é muito respeitado por mim, desde a última vez que o Ipiranga jogou com eles. No ano passado, na real. Nossa, abriu 3-0. Bah, que dia triste. Nem quero lembrar. Estava no Cascavel, onde ganhou a vaga para a Série D e a Copa do Brasil de 2025. A questão é... O Matheus, ele comandou o Paraná no último acesso à Série A, em 2018. Em 2018. Legal. É um cara com nome. Legal, né? Vamos ver como é que vai ser, ele vai comandar. Mas o Ipiranga agora só deve jogar no dia 2 de novembro. É isso, galera. Chegamos ao fim deste primeiro episódio de retorno com nós três. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos semana que vem, falando muito mais sobre futebol. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, nosso canal no YouTube, youtube.com/@hattrickoficial. Até mais!